Oi, gente, meu nome é Rafael. Olá pessoal, meu nome é Pedro, nós somos estagiários orientados pelo professor James no Cefet e hoje vamos estar apresentando uma aula para a turma de segunda série de ensino profissional de nível médio. Nós somos alunos da graduação em História na Universidade Federal de Minas Gerais. Somos alunos da professora Ana Paula Sampaio Caldeira e vamos apresentar a aula sobre independências da América Espanhola. Eu vou colocar o nosso slide. Como nós estamos tendo uma aula de História, é sempre fundamental nós termos o contexto temporal, né? A história é uma ciência que lida com o tempo. Então, nós vamos fazer uma breve retrospectiva dos eventos próximos, dos eventos que influenciaram as independências na América Espanhola e também influenciaram, com certeza, a independência na América Portuguesa. Um primeiro evento que merece ser lembrado é a independência dos Estados Unidos. Como vocês já viram com o professor James, a independência dos Estados Unidos da América se deu em 1776 e ela tem um diferencial muito grande. Por quê? Porque ela é a pioneira, ela é a primeira emancipação colonial de todas, né? Ela é a pioneira, de fato. E também por outros motivos, outras razões. As 13 colônias, a independência das 13 colônias, adotou um novo modelo, um modelo que o mundo ainda não conhecia, que é o modelo da democracia liberal. Com o professor James, esse modelo tem uma série de peculiaridades. Então, era uma democracia liberal capitalista. É um novo sistema de governo que o mundo ainda não conhecia. E também uma outra questão da organização interna. Os Estados Unidos da América, após sua independência, formaram uma república federativa. Então, aqueles estados todos se reuniram em uma república federativa. Todas essas coisas, elas se deram ao longo de disputas de poder. Né? A república federativa não era apenas a única proposta, né? Nós tínhamos a proposta de confederação também dos Estados do Sul, mas, enfim, era esse novo modelo, um modelo que vinha dando certo, o modelo dos Estados Unidos, dessa independência, e que, com certeza, vinha muitas notícias deste evento. Os Estados Unidos eram muito bem vistos em todo o mundo. A Revolução Francesa é um outro evento que nós temos que lembrar, de 1789, quando começa. Bom, como vocês também já viram com o professor James, ela foi um evento que foi marcado por um pensamento muito claro, que é o pensamento iluminista. Também é marcada por outros ideais, como a igualdade e fraternidade. E, além disso, a Revolução Francesa é um evento muito importante, porque ela marca a primeira rebelião contra a monarquia dentro da Europa. Se a independência das 3 colônias foi uma insurreição de fora, né, do continente, agora temos uma rebelião dentro da Europa, né, no coração da Europa, na França, contra o governo monárquico, contra as instituições monárquicas. E isso foi um marco, com certeza, que influencia a independência da América Espanhola. E outro fato que nós temos que citar são as guerras napoleônicas, né? Todo mundo lembra lá que após as diversas fases da Revolução Francesa, no final das contas, volta-se a uma espécie de monarquia, né, com o Napoleão. E Napoleão quer expandir esse ideário da Revolução, essa nova Revolução para a Europa inteira. Então, ele começa a sua expansão militar para derrubar as monarquias. Nós vimos que uma revolução na América, uma independência na América, que se aproveitou desse fato, se aproveitou não, né? Isso é feio de dizer, né? Mas, assim, foi oportunista em relação a isso, foi a Revolução Haitiana, que o professor James bem explorou lá, que aconteceu de 1791 a 1804. Então, vocês já viram bem isso. E outra coisa muito importante de citar é que, nessa expansão napoleônica, a Espanha, sua vizinha,
a oeste, vai ser dominada, vai ser invadida. Inclusive, o rei espanhol vai ser deposto de seu lugar e colocado o irmão de Napoleão, chamado José Bonaparte. Então, tudo isso, todos esses fatores, todos esses eventos vão influenciar, vão ser coisas que vão chegar na América Espanhola e vão ter sua influência. Imaginem que todas essas notícias chegavam na América Espanhola. As notícias de Estados Unidos, as notícias de Revolução Francesa, as notícias de guerras napoleônicas, toda essa confusão que vivia a Europa, com guerras napoleônicas, com destituição de monarquia, com o rei fundindo para um lado, toda essa confusão chegava aos ouvidos da elite crioula. O que é a elite crioula? Crioulo é um termo dado para aqueles filhos de espanhóis que nasciam na América. Então, eram americanos nativos, filhos de espanhol. Esses, normalmente, eles estudavam em alguma universidade na América e ocupavam cargos administrativos dentro da América Espanhola. Então, essa elite crioula, essa elite de administradores, de pessoas que viviam do Estado na América Espanhola, estavam ouvindo todas essas coisas. Inclusive, viram o rei espanhol ser deposto por Napoleão. As ideias de liberdade da República e de atraso da monarquia estavam chegando na América Espanhola. A monarquia, símbolo do atraso, e agora a República, símbolo do progresso, estavam chegando. Bom, quando a gente pensa na América Espanhola, sempre vem uma coisa à mente. Quando a gente olha para essa vasta extensão de terra amarela, que vocês estão vendo no mapa, a primeira coisa que vem à nossa mente é por que essa vasta extensão de terra não se tornou um só país, assim como a América Portuguesa se tornou um só país. Isso é a primeira coisa assim, né, que todo mundo pensa, né, quando vê a América Espanhola e o que ela é hoje, né? Então, nós vamos apresentar aqui alguns fatores que contribuem para esse fato, né, da América Espanhola ter se dividido em tantos países. A primeira, aliás, antes, vamos só observar aqui a dimensão desse comprimento de terra. Veja aqui que desde o sul, lá na Terra do Fogo, lá embaixo, lá no Chile, da Argentina, até o norte, lá onde hoje é os Estados Unidos, divisa com o Canadá. Veja o tamanho da extensão de terra que tinha a Espanha. Bom, o primeiro fator que a gente pode mostrar, a gente pode elencar para essa independência em vários países, é o fator da presença das universidades locais. Então, essa era uma política espanhola bem diferente da política portuguesa. A coroa espanhola tinha essa política de implantar universidades nos principais centros coloniais. Era uma política bem diferente da América Portuguesa, porque Portugal não implanta universidades nas suas colônias. Quem quiser estudar tem que ir para Coimbra, lá em Portugal. E, enquanto isso, a monarquia espanhola cria universidades em cada centro urbano em seus domínios. Buenos Aires, Santiago, Cusco, Lima, todas. Inclusive, essa universidade que vocês veem à esquerda é a universidade que fica em Lima, no Peru. A imagem mais de baixo aí, vocês veem o prédio original, né, que é o prédio da construção colonial. Essa é a universidade mais antiga das Américas em atividade ainda. A Universidade Nacional Maior de São Marcos, lá em Lima. Então, vocês veem na foto de baixo, né, o estilo de construção tipicamente colonial, a arquitetura colonial e a grandiosidade, né, da construção feita para exatamente a educação dessa elite que estava na América, essa elite filha de espanhóis. Essas universidades tinham professores, em sua ampla maioria, liberais adeptos do iluminismo. Esses liberais iluministas, eles não só estavam presentes lá em Coimbra, lá nas universidades europeias, mas eles vinham lecionar nessas universidades na América Espanhola. E, é lógico,
eles influenciaram seus alunos. Os professores influenciam seus alunos. Não tem jeito. Ao serem esses liberais ilustrados, eles vão influenciar os seus alunos a serem. De certa forma, há uma certa influência deles com suas tendências políticas. E outra coisa importante, o público da universidade não é qualquer Zé Ruela igual eu e o Pedro que pode fazer faculdade nessa época aí. Nessa época era somente as pessoas da elite mesmo que faziam. Então eram essas pessoas, exatamente, da elite crioula, da elite filha de peninsulares, ou seja, filhos de quem nasceu lá na Península Ibérica, filhos de espanhóis, essa elite filha de espanhóis que faziam universidades, que frequentavam essas universidades e que eram influenciados, que eram alunos desses liberais ilustrados. Bom, esse é o primeiro fator que a gente pode citar. Mas só esse fator fica meio assim, pouco, né? Então vamos citar outros. O segundo fator que a gente pode citar é a divisão administrativa ampla. Primeira coisa que a gente já observou, a extensão, a vastidão do território espanhol nas Américas. Era muito comprido. Veja aí, de norte a sul, de sul a norte. É um comprimento extensíssimo de terra. E o que dificultava ainda mais são extensões de terra com litoral. É como se fosse um corredorzinho, né? Um corredorzinho de litoral. E, meus colegas, litoral é muito difícil de vigiar. Imagina numa época dessa que não tinha submarino, não tinha satélite, não tinha Google Maps, não tinha nada. Então, essa vasta extensão de terra, essa vasta extensão de praias, de litoral, era dificílima de ser fiscalizada, de ser controlada, de ser gerida, de ser administrada pela Espanha. Era muito vasto o território espanhol. Além disso, existiam vice-reinos, como vocês podem ver aí, vice-reinado do Rio da Prata, vice-reinado do Peru, vice-reinado da Nova Granada e vice-reinado da Nova Espanha, vocês podem ver aí. Existiam essas divisões administrativas e existiam as capitanias. Vocês podem ver aí, não vou ler as capitanias, mas vocês estão vendo aí no mapa. Porém, devido a essa vastidão do território, vocês vão de concordar comigo que existiam climas, vegetações, populações nativas, recursos minerais, recursos naturais. A região, toda a América Espanhola era muito diversa. Você pensa na Patagônia, lá no sul da Argentina, lá no sul do que hoje é a Argentina, né? Lá no sul do Vice-Reinado Rio da Prata. É uma região que até a segunda metade do século XIX, já quando a Argentina era independente, não havia sido dominada completamente dos indígenas. Então pense na vastidão. Por exemplo, um clima temperado, que é lá na Patagônia, até o clima lá de Cuba, tropical. Imagine o clima da Venezuela em comparação com o clima lá na divisa, lá no norte do México, lá na divisa com o Canadá. Ou seja, eram diversidades climáticas muito grandes. Outra coisa, a questão indígena. Os indígenas na região do México, na região do Peru, eram sociedades já desenvolvidas, eram realmente civilizações indígenas, que tinham sua infraestrutura, tinham suas cidades, tinham seu sistema de organização social, tinham sua economia, ou seja, eram sociedades muito bem organizadas. Enquanto em outras regiões vão ter populações indígenas mais dispersas, como, por exemplo, mais ao sul e mais ao norte do México e na região da Argentina, na região dos Pampas, na região da Patagônia também. Então, era uma região muito diversa. A América Espanhola é uma região muito diversa. A América Hispânica, né? Existe uma diferença que os historiadores usam. Quando ainda era colônia de Espanha, América Espanhola. Depois das independências, América Hispânica. Então, a América Hispânica é muito diversa. Bom, o que é uma coisa muito fundamental para a gente entender também, a questão econômica. O vice-reinado da Nova Espanha era uma região riquíssima em minerais. Região do México. Lá se extrai muito ouro e muita prata. O vice-reinado do Peru
muito ouro e muita prata. Vice-Reinado do Rio da Prata, lá na região onde hoje é a Bolívia, também se extraiu muito ao norte, né, do Vice-Reinado do Rio da Prata. Muita prata. Então, essas regiões, por terem economias, por gerarem muita renda para a Espanha, eram naturalmente mais vigiadas. As outras regiões que não geravam tanta renda eram naturalmente menos vigiadas. Ou seja, havia uma maior autonomia nas províncias marginais. Bom, esse é um outro fator que a gente pode considerar. O terceiro fator que a gente pode citar para a independência fragmentada da América Espanhola é a questão dos crioulos dentro da hierarquia colonial. A administração espanhola, diferente da administração portuguesa, era bem mais fechada. Ou seja, os nativos, os crioulos, eles não podiam exercer os cargos mais altos. Esses crioulos, eles ficavam restritos aos cargos de baixo e médio escalão, enquanto os poderosos, os vice-reis, os presidentes de capitania, todos esses, os postos mais altos, eram peninsulares, eram espanhóis que vinham para a América. A administração de Madrid mandava os vice-reis e demais cargos de chefia. Isso vai gerando um sentimento de injustiça, né, nesses crioulos, nessa elite local. Um quarto fator, a restrição de mobilidade para dentro de sua própria região administrativa. Isso é uma coisa que a América Espanhola teve de muito peculiar. A elite crioula estava restrita à sua unidade administrativa. Então, por exemplo, um crioulo lá de Buenos Aires, ele só podia circular dentro do vice-reinado do Rio da Prata. Então, ele participava da administração lá de Buenos Aires, então ele ia lá para a administração de Córdoba, depois ia para a administração de Tucumã, depois ia lá para baixo, então ele circulava só dentro do vice-reinado do Rio da Prata. Isso é muito diferente da América Portuguesa, porque a América Portuguesa incentivava a circulação dentro do território todo da América Portuguesa. Então era muito comum um governador de Minas ser governador lá da região amazônica. Então, na América Espanhola havia esse fluxo dentro de todo o território português, enquanto na América Espanhola não. E além disso, na América Portuguesa, o cara tinha que estudar em Coimbra para depois voltar e exercer esses cargos dentro de todo o território português. Então veja como a América Portuguesa era muito mais coesa nesse sentido, né? O cara nasceu na América Portuguesa, foi para Portugal estudar em Coimbra, depois volta e exerce cargos ao longo de toda a América Portuguesa. Enquanto na América Espanhola, o cara fazia a Universidade em Buenos Aires, exercia as funções administrativas dentro do Vice-Reinado do Rio da Prata. Então, o que isso faz? Isso faz com que se crie uma rede de compartilhamento, citando Benedict Anderson aqui, dentro de determinadas regiões. Então, os crioulos dentro do Vice-Reinado do Rio da Prata, eles têm uma rede de compartilhamento interno. Eles não vão para o Vice-Reinado do Peru, eles não vão para o Vice-Reinado de Nova Granada, eles ficam restritos ao Vice-Reinado do Rio da Prata. Uma outra questão que a gente pode citar é a questão da escravidão, porque nós temos um erro muito comum que a gente tem de achar que quando o capitalismo vem, acaba a escravidão. Na verdade, não é bem assim, né? Filosoficamente, na ideia, os escravos deveriam ser libertos para que eles virassem mercado consumidor. Porém, vocês já viram com James a independência das 13 colônias. O que aconteceu? Na verdade, houve uma intensa briga. O Sul continuou escravista, o Norte, né, ainda tinha algumas regiões, aqueles estados do meio ali, ainda tinha algumas regiões escravistas. No Norte ainda não foi naqueles estados, ainda havia pouca escravidão. Em outros países, a mesma coisa. Então, a escravidão, para a questão de ficar independente, abolir a escravidão, aderir ao capitalismo e abolir a escravidão, na verdade, ela deve ser mais problematizada. Não tem uma fórmula secreta. Então, a questão da escravidão vai ser resolvida localmente. E uma coisa que deve ser considerada é que haviam regiões com maior concentração de população nativa,
como no Peru, como na Nova Espanha. Haviam regiões com maior concentração de afrodescendentes, como em Cuba. E haviam regiões mais heterogêneas, né? Então, isso deve ser considerado ao observar essa questão da escravidão. Aqui, a título de curiosidade, nós trouxemos para vocês as datas, né? Então, nós temos México, Guatemala, El Salvador e Venezuela em 1821, tiveram a sua independência em 1821. Quito, Equador, 1822, Colômbia, 1819, Peru, 1824, Bolívia, 1825, Argentina, 1816, Chile, 1818. Então, as independências da América Espanhola aconteceram mais ou menos na década de 1810, 1820. E lembrando que esse período de 1810 e 1820, ele não ele não é coincidência, né? Só te lembrar que 1808 também é o ano que a coroa portuguesa vem para o Brasil, mas também é o ano que o Napoleão domina a Espanha e coloca como rei da Espanha o seu irmão mais velho, José Bonaparte. E aí vai gerar um clima já na colônia espanhola, que já estava atiçada com essas ideias liberais, essas ideias iluministas e tal, uma ideia de que nós não reconhecemos esse rei. Esse é um rei falso. A gente devia lealdade ao rei da Espanha. Agora, esse rei que agora tomou o reino da Espanha, ele é um rei estrangeiro, ele é um rei falso, a gente não deve lealdade a esse rei. E é por isso que vai começar esses murmurinhos, essas movimentações, a partir principalmente de Simão Bolívar e outras pessoas, e outros libertadores, mas a figura central que a gente vai analisar a partir de agora é a figura de Simão Bolívar e a figura de San Martín. Bom, Simão Bolívar, ele era parte da elite crioula, ele nasceu em Caracas, né, na época, Capitania Geral da Venezuela, só que ele vai ficar órfão de pai e mãe muito cedo. Ele perde o pai com 3 anos de idade e perde a mãe com 8, 9 anos. E acaba que ele vai ser criado e vai receber educação de um tio que ele era uma espécie de pedagogo, de educador, ilustrado, bem movido, né, por essas ideias liberais de educação e tal. E aí ele vai estudar na Espanha. Ele vai para a Espanha estudar e ele volta para Caracas já com essas ideias, já com esse projeto, né, de independência e projeto de luta, né, contra a dominação europeia. Bom, gente, para a gente entender Bolívar, lá em 1811, ele começa uma campanha, ele auxiliado, né, por outras lideranças na Venezuela, já começa um projeto de... Pode passar a imagem para a gente ver a carinha do Bolívar aí? Ele começa já esse projeto de independência ali da região onde ele era natural, né, Caracas, Venezuela, Colômbia e tal. Só que é bom lembrarmos que o José Bonaparte, que assumiu o reinado da Espanha, ele vai acabar abdicando em 1813. Em 1813 vai ter uma chamada Guerra de Reconquista na Espanha, que a coroa vai retornar, a coroa espanhola vai retornar ao reinado da Espanha. E nesse sentido, a Espanha, com essa retomada, ela vai voltar os seus olhos para a manutenção das suas colônias na Espanha. Então, nesse primeiro momento, o Bolívar e suas lideranças eles vão sofrer uma derrota nessa disputa e acaba que ele vai ter que se refugiar na Jamaica. Ele acaba tendo que fugir e se refugiar na Jamaica. E vai ser na Jamaica, em 1815, que ele escreve talvez a obra mais conhecida dele, que é a Carta da Jamaica, em 1815. Nessa carta, além dele pedir, ele pede ajuda nessa carta à Inglaterra e aos Estados Unidos, né, nesse projeto dele, né. Estados Unidos, né, como não preciso falar mais, o Rafael já citou, clara inspiração aos Estados Unidos, e a Inglaterra também possivelmente, né, a Inglaterra teria interesses econômicos, né, nas independências da colônia espanhola, né. É bem verdade que o pacto colonial ainda existia, né, então se essas ações, essas terras que eram colônias espanholas se tornassem independentes, seria mais vantajoso economicamente para a Inglaterra, e a Inglaterra se tornaria mais independente para poder fazer negócios e comércio com essas nações, com as novas nações, né. Só que, no primeiro momento, ele não recebe tanto apoio e tal. Só que o interessante da Carta da Jamaica é que nessa carta já consegue ver algumas das ideias de Bolívar, né? Nessa carta já deixa claro que ele era um republicano, que o projeto político dele para as novas nações que surgiriam
na América Espanhola era um projeto republicano. Ele cria, né, na ideia de que o povo americano era um povo diferente do europeu, era um povo único, portanto, né, muito por conta da presença de indígenas, muito por conta da presença, uma cultura miscigenada dentro da América, né, muito diferente da Europa, muito diferente de outras localidades. Então já ele tem esse projeto de querer até, de certa forma, unir o povo americano, né, e tudo. E ele já começa a esboçar um pouco a ideia de que ele sonhava em existir uma América Espanhola como, não exatamente uma nação apenas, sabe, mas existia uma coesão muito forte entre todas as nações que surgiriam, sabe. Ainda existe muita gente fala que Bolívar queria fazer a Gran. Ele tinha um projeto da Gran Colômbia que ele coloca em prática, realmente a gente vai ver em 1800 já quando ele volta já logo depois, já perto do início do século da década de 20 do século 19, ele já volta e a gente vê logo antes, né, a gente vê nas datas, né, Colômbia se tornou independente em 1819, a Venezuela também, então nesse período ele volta lá e consegue independência, só que no primeiro momento ele tem o projeto da Gran Colômbia, a Gran Colômbia ela englobava as atuais Venezuela, Colômbia e Equador, só que existe o mapa aí que o Rafael colocou pra gente, só para vocês terem noção do tamanho, só que existe aquela ideia que ele queria fazer uma nação inteira na América e tudo, e talvez não é bem assim, o que ele queria de fato, e aí a gente vai entrar já no Congresso do Panamá, em 1826, o Congresso do Panamá, em 1826, muitas das nações, a maioria, como a gente já está vendo, já eram independentes, e eles se reúnem para discutir, né, quais passos tomarem a partir desse momento, quando todas as nações são independentes. Nesse momento vão participar 4 nações, a Gran Colômbia, né, que seria Colômbia, Equador e Venezuela, o México, o Peru e a República Centro-Americana. A República Centro-Americana seriam aqueles países que a gente está vendo ali na América Central, que vai desde a Guatemala até Costa Rica, o Panamá. Naquele momento era uma nação coesa. E aí nesse Congresso do Panamá ele vai apresentar a proposta dele. A proposta dele era que, basicamente, que as nações elas poderiam serem diferentes. Só que ele propõe a criação de uma assembleia que estaria acima de todas essas nações, com membros representantes de cada nação, e a assembleia seria talvez o ponto coeso, o ponto de laço entre elas, de tal forma que a ideia dele com essa assembleia é que ele cria que talvez as nações independentes elas se tornariam frágeis, elas se tornariam fracas e, de certa forma, seriam facilmente submetidas a uma dominação externa, novamente, a uma colonização por parte, talvez uma volta da Espanha ou talvez de outra nação. Então ele cria uma assembleia que essa assembleia faria com que essas nações elas se tornassem mais fortes. Inclusive ele tinha até uma proposta de uma força armada única para todas as nações. Então ele cria uma assembleia. Ficou claro, né, a ideia dele dessa assembleia que estaria acima até mesmo das próprias nações. Só que essa ideia dele ela não vai para frente. Os outros membros desse Congresso do Panamá eles não se agradam dessa ideia, dessa junção tão radical, tão fortemente. Eles ficaram mais propensos a acreditar numa independência maior das nações independentes. Ficou dependência independente ficou junto, mas deu para vocês entenderem, né, gente? E aí acaba que já o Congresso do Panamá já estava próximo do final da vida dele. Bolívar acaba morrendo em 1830. Agora vamos analisar as representações de Bolívar. Primeiro nessa imagem, a gente já vê que é a imagem de um militar, de um soldado, né? Ele tá usando uma farda, né? Cabeça altiva, um olhar gera até medo, né? Um olhar de temor. Quem está olhando essa imagem, né? Um homem forte, um homem tá segurando a espada dele, né? Então a gente já vê que a representação dele já é de um líder militar, realmente, né? Pode passar aí, Rafael? E aí são os 2 monumentos, né? O da direita está localizado em La Paz, na Bolívia, e o da esquerda está localizado na Plaza Nações Unidas, em São Francisco. Só aproveitando o ponto de La Paz, um detalhe que eu deixei passar um pouco, é que como a gente viu na Casa da Jamaica, o Bolívar ele era republicano. Só que a concepção de república dele talvez seja um pouco diferente da nossa. Por exemplo, quando a República da Bolívia ela se torna independente, a primeira Constituição da República da Bolívia foi outorgada pelo próprio Simão Bolívar. Ele escreveu ela e ele outorgou ela na Bolívia. E é interessante que tem alguns pontos nessa Constituição que é interessante. Exemplo, o presidente ele seria vitalício, o cargo de vice-presidente seria hereditário, e o voto ele seria exclusivo para uma minoria baseado no intelecto. De acordo com o historiador Acunha, que ele estuda a Constituição da Bolívia, outorgada por Simão Bolívar, 1 a cada 100 bolivianos teriam direito a voto pelo critério intelectual.
Então então Bolívar, na verdade, ele cria uma república e tudo, mas a gente vê que não é tão, não tem mesmo andar do que a gente vê de república hoje, né? Então só para a gente voltar para as esculturas, todas as esculturas mostram um soldado que tem a gente vê o cavalo, até o cavalo, a própria imagem do cavalo altivo, o cavalo na imagem da esquerda está empinado, na imagem da direita, na Bolívia, ele está com a cabeça alta, a gente vê ele embaiando a espada, né, o olhar sempre altivo, né? Então a gente vê a monumentalização, né, do herói, né? Como que o herói ele é monumentalizado, e ele realmente, quando a gente olha para essa imagem, a gente vê, pô, esse cara, quem não conhece, olha para essa imagem e fala, pô, esse cara foi um soldado, sim, exemplar, esse cara foi um herói, né? Por ele ter uma imagem tão grande desse jeito, um cavalo e tudo, mostra a monumentalização, de fato, de um herói. E que a gente vê dessas cidades, todas as cidades aí do norte da América do Sul, todas não, mas as maiores cidades, todas elas, sem exceção, vão ter uma imagem do Bolívar. Vão ter um monumento do Simão Bolívar na praça da cidade, vão ter monumentos, ruas, prédios históricos com o nome de Simão Bolívar, né? Algo bem natural nessas localidades. Pode passar, Rafael? A gente vai falar agora do outro libertador conhecido, que é o General San Martín. General San Martín, ele nasceu na Argentina, ele era filho de um militar espanhol que estava servindo na Argentina como um posto de tenente-governador na região dele, ali na Argentina. E aí, quando ele já muito cedo, como criança, adolescente, né? Ele já, adolescente, é complicado falar em adolescente naquela época, mas com a idade, né, de 10, 12 anos, ele vai para a Espanha, ele volta para a Espanha para estudar na Espanha, e ele acaba sendo militar, ele segue a carreira do pai dele, e acaba lutando nessa guerra de reconquista que a gente tanto falou contra as forças napoleônicas. Inclusive, pelos feitos dele na guerra, ele vai ser promovido até o posto de tenente-coronel do exército espanhol. Após essa guerra de reconquista, ele acaba indo para a Inglaterra, ele acaba conversando com pessoas ilustradas e tudo mais, e ele acaba, então, voltando para a Argentina, e aí, a partir da Argentina, quando ele volta, já havia tido aquele primeiro movimento de Bolívar, ele já tinha Bolívar já atuando novamente no norte da América do Sul, com as guerras de independência, e ele vai partir do Sul, ele vai participar das guerras, vai liderar tropas contra as tropas realistas. As tropas realistas são as tropas leais ao rei da Espanha, né? São as tropas leais à coroa espanhola, e ele vai ser muito importante tanto na independência da Argentina, da atual Argentina, como na independência do Chile e da independência do Peru. Agora vamos analisar as imagens do San Martín também. Pode passar aí, Rafael? O San Martín, eu brinco que eu fui para a Argentina ano passado, ele é quase que ele é idolatrado na Argentina. Todo lugar que você vai na Argentina, ou tem uma estátua dele, ou tem uma rua com o nome dele, ou tem um restaurante com o nome dele, um prédio com o nome dele. Onde você vai tem um San Martín, né? Então as imagens dele aí é interessante, a imagem da esquerda é em Santiago, no Chile, a imagem da direita é em Buenos Aires, na Argentina. Ambas as imagens, a figura dele em si é muito parecida, né? Ambas as imagens do cavalo está empinado também, ele está com aquele olhar altivo para cima, com traje militar, né? Uma postura ereta, né? Realmente denotando um herói, denotando um militar esplendoroso. Mas é interessante que na imagem da direita ele está cercado, né, de seres angelicais, né? E esses seres angelicais, essa construção, ela começou em 1860 desse monumento. E é interessante que esses seres angelicais eles têm um significado. Os 4 seres angelicais, um significa partida para a guerra, o outro significa a batalha, o outro significa a vitória, e o 4 significa o regresso do vencedor. Então, a gente vê que o herói está em volta de características de um herói. É o herói que vai para a guerra, é o herói que luta a guerra, é o herói que vence a guerra e é o herói que volta. Esse regresso é porque, como a gente viu, as campanhas de San Martín vão do sul para o norte e as campanhas de Bolívar vão do norte para o sul. E eles vão se encontrar em Guayaquil, em 1822, e lá eles vão ter uma desavença, uma discussão acerca dos projetos de ambos, e depois desse encontro deles, San Martín ele decide terminar com seus projetos, com suas guerras, com suas batalhas, e ele regressa para a Argentina, enquanto Bolívar continua lá com os projetos dele, né? San Martín, diferentemente de Bolívar, ele já não era tão republicano, né? Pelo contrário, ele já tinha uma ideia monarquista, né? Ele já cria, né, que as novas nações americanas deveriam ter um governo monarquista, um rei forte, né? Uma figura forte, e ele também não era tão unificador assim, não tinha um projeto claro de unificação das nações, ele tinha uma ideia mais de respeitar as diferenças entre as nações, ele já não tinha um projeto tão claro de unificação das nações, igual tinha um projeto como Simão Bolívar, né? E só para terminar, uma imagem bastante interessante, é a imagem do túmulo de San Martín. Essa é a Catedral de Buenos Aires,
né? Só a título de curiosidade, é onde o Papa Francisco foi bispo durante muito tempo. E olha, a imagem fala por si, né? 2 guardas na porta, tomando conta, vigiando durante o tempo todo que a catedral fica aberta. O túmulo dele é alto e é também cercado por figuras angelicais, figuras protetoras, né, dele. Olha a imagem, gente. Por estar dentro de uma catedral, talvez a pessoa que não conheça a história de São Martim vai achar que ele é um santo. E tem o nome São Martim, né? Também já contribui, né? O sobrenome São Martim. Quem que é esse Santo Martim aí, né? Só que, na verdade, ele é o libertador da Argentina. Né? Então, a figura do libertador da Argentina, a figura que ele é idolatrado na Argentina, a figura dele é cultuada, de certa forma, como um grande herói, como um grande libertador da nação argentina. Então, ele faz jus, né, a um túmulo desse tamanho, né, para os argentinos, né. Então, essa imagem esplendorosa do túmulo dele é bastante interessante para a gente ver como que a memória foi construída em torno desses heróis. Bom, e nesse último momento da aula, já para a gente encerrar, a gente vai fazer um pequeno estudo de caso sobre a Argentina, ou seja, o que aconteceu na região da Argentina após a independência. Bom, a primeira coisa a se considerar é que o projeto de San Martín, ou seja, San Martín não era igual a Bolívia, que tinha meio que um projeto de unificação mais amplo. Mas San Martín tinha um projeto, tinha um desejo, que era o da Províncias Unidas do Rio da Prata. Ou seja, esse mesmo vice-reino aqui do Rio da Prata, voltar um pouquinho aqui, esse mesmo vice-reinado do Rio da Prata se transformaria num só país. Ou seja, o projeto de San Martín envolveria Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. Esse era o projeto inicial de San Martín. Porém, isso não foi possível. Não deu certo, as diferenças regionais eram muito grandes e, de fato, a Argentina ficou como um país só, separado de Paraguai, separado de Bolívia e futuramente separado de Uruguai também. Porém, é importante ressaltar que a Argentina ficou independente em 1816. Porém, a unificação plena da Argentina, ou seja, a estabilização política do território que hoje conhecemos como Argentina, se deu somente depois. É o alarme que está terminando a aula, tá, gente? Mas já vamos concluir daqui a pouco. Então, a unificação plena da Argentina só foi possível em 1860, ou seja, de 1816 a 1860, na verdade, 1868, no final da década de 60, são quase 50 anos mergulhados em guerra civil que a Argentina viveu. Por quê? Eram conflitos de poder, quem ia mandar, qual ia ser o projeto unificador, as diferenças regionais, o sul indígena, o norte espalhado, Buenos Aires muito rica, quem ia mandar nessa coisa toda? E quem eram as lideranças dessa Argentina? Eram os tais caudilhos. Não sei se alguém aí já ouviu algum avô chamando alguém de caudilho, né? Um xingamento antigo. Entre aspas, é como um coronel no tempo da Primeira República aqui no Brasil, né? É como um manda-chuva ali de um lugar, que tinha uma pequena milícia, tinha um pequeno exército que obedecia às suas ordens e era dono de um certo pedaço de terra. Então, a história da Argentina, de 1816 a 1868, a 1860, foi guerra entre caudilhos, foi disputa de poder entre caudilhos. Em maio de 1810, começaram as movimentações no Cabildo de Buenos Aires. Esse prédio charmoso aí, que o nosso colega Pedro tirou foto ano passado, esse prédio branco à nossa esquerda, que é o Cabildo de Buenos Aires. Veja que construção, né, tipicamente colonial. E à direita nós temos um monumento ao general Manuel Belgrano, que foi um libertador da Argentina junto com San Martín, e está localizado na Plaza de Maio. Maio, que foi o mês que iniciou-se, né, o maio de 1810. Então, é o mês que começou o movimento de independência da Argentina. A Praça de Maio é essa praça na qual foi tirada a foto do Cabildo. Então, o Cabildo está de frente para a Plaza de Maio e no lado oposto ao Cabildo está a Casa Rosada e no lado direito está esse monumento ao general Manuel Belgrano, também um libertador argentino. Veja como essas estátuas são a monumentalização de um projeto político, né, desse projeto político das novas repúblicas
derivadas, né, da América Espanhola. Então veja como há uma monumentalização, uma deificação desses personagens. Bom, de 1810 a 1816 foram as batalhas de expulsão das tropas realistas, súditos do rei, súditos da corte real espanhola. O principal nome foi San Martín, como a gente já viu. Em julho de 1816, 9 de julho de 1816, foi escrita e declarada a independência das Províncias Unidas do Reino do Rio da Prata. Então, o primeiro nome da Argentina foi Províncias Unidas do Rio da Prata. Depois se mudou o nome para Argentina. Veja as fotos retratando a declaração de independência. A foto da esquerda, dessa reunião de homens bem vestidos, de homens célebres, de alegria, de união, de união entre diversas correntes, né? Vê-se o crucifixo acima do símbolo da República Argentina, que é aquela árvore, que é essa coisa meio elíptica ali, e o crucifixo acima, aquele clérigo ali. Então vê-se a união que foi o Congresso de Tucumã, que declarou a independência da Argentina. E a foto da direita é maravilhosa, né? Porque nós vemos claramente a deificação da República. A República, com seu barrete frígio, vermelho, mulher imponente, com o braço levantado, levantando as algemas da monarquia derrotadas com sua espada. E ao lado, os seres angelicais, com a ata do 9 de julho de 1816, com a elaboração da nova Argentina, da nova República, que antes era dominada pela Espanha. E acima, os seres angelicais festejando e os anjos ali à esquerda em cima tocando músicas para esse grande momento. Em 1819, então, é elaborada a Constituição, que declarou que seria um poder executivo unipessoal, presidente. 1819, Constituição. 1820, fim do poder central. Então, o poder central na Argentina durou 1 ano, em razão dos caudilhos. Então, houve ali uma disputa. Em 1820 começou uma disputa, o país se fragmentou em 9 províncias autônomas. Então, o país se fragmentou em 9, de 1820 a 1826. Em 1826, houve uma reunificação sob a presidência de Bernardino Rivadavia. Houve uma nova Constituição com princípios liberal unitários. Em 1828, ocorreu a independência do Uruguai. Em 1828, também, a queda desse governo unitário. Então, 1 ano de governo unitário, 1929 a 1829 a 1830. Depois, de 1826 a 1828, um governo unitário. Depois, guerras entre caudilhos. De 1829 a 1832 e de 35 a 52, o presidente, né, entre muitas aspas, foi Juan Manuel de Rosas, que é o caudilho de Buenos Aires. Ele era o governador de Buenos Aires. Ele era o caudilho de Buenos Aires. Foi o período da Confederação Argentina, ou Confederação Rosista. As coisas no governo de Rosas eram mais ou menos assim. Rosas falava que era azul. Se alguém falasse que era vermelho, era o fim. Então essa foi a República Argentina durante 30 anos, sob Manuel de Rosas. Em 1852, Buenos Aires, após a morte de Rosas, se rompe com a Confederação e separa-se das outras províncias. Então, Buenos Aires se separa da Argentina. De 1859 a 1862, então 7 anos Buenos Aires separada. Então, nesses 3 anos, ocorrem batalhas entre Buenos Aires e a Confederação. Em 1862, a vitória final de Buenos Aires, lideradas por Bartolomeu Mitre, na Batalha de Pavón. Houve, então, a unidade do Estado argentino. Buenos Aires novamente se ligou à Confederação. E de 1862 a 1868, houve a presidência desse general, presidência de Bartolomeu Mitre, que aí, finalmente, se organizou o projeto liberal unitário com forte poder centralizador. Houveram ainda, na presidência de Bartolomeu Mitre, muitas rebeliões militares, muitos caudilhos que ainda queriam tomar o poder. E de 1868 a 1874 foi, então, a presidência de Domingo Faustino Sarmiento,
que finalmente consolidou o Estado Nacional, a República Nacional Argentina. Colegas, a Argentina ficou mergulhada por 50 anos em uma guerra civil, em disputa de poderes, em intensas brigas. E isso, a gente está trazendo esse caso aqui, já encerrando nossa aula, porque eu já sei que passou do tempo. A Argentina ficou nesse perrengue, né, nessa disputa de poderes, e a gente está usando o exemplo da Argentina porque toda a América Espanhola é uma coisa semelhante. Foram intensas disputas de poder após a independência. Então, esse projeto unitário, esse projeto grandioso, esse projeto que marchava por triunfo, que marchava por progresso, que marchava para a unificação perfeita de San Martín, de Simão Bolívar, na verdade, não foi bem assim. O discurso triunfalista dessas pinturas, o discurso deificador da República, como está aí na alegoria, não confere. Ou seja, esses monumentos, por exemplo, o monumento à bandeira lá em Rosário, na Argentina, tão grandioso, na verdade, não reflete. É um discurso construído sobre uma república centralizada, sobre uma república grandiosa, sobre uma república do progresso. Aos heróis da independência. Os heróis da independência lutaram tanto pela independência para depois cada caudilho brigar por sua independência. Mas, no final, a Argentina se viu unida. Porém, nós devemos ter uma visão crítica sobre esses discursos monumentalizadores da história. Na verdade, não foi bem assim. Pois é, acho que resumidamente a gente pode dizer que as independências da América Espanhola, as ex-colônias da América Espanhola, elas foram mais marcadas por disputas de projetos políticos, por guerras internas, né, e golpes civis, golpes militares, né, acho que muito mais marcado por isso do que por algo grandioso, algo maravilhoso e algo unitário e coeso, né. Só para a gente concluir então mesmo, gente, algumas coisas mais recentes, né, acerca da memória, né. À direita a gente tem a Copa Libertadores da América, né, o maior torneio continental de clubes da América do Sul. Ela carrega o nome dos Libertadores, uma homenagem, né, a Simão Bolívar, a San Martín, e como tinha que colocar o Brasil no meio, eles colocam o Dom Pedro I, né, como libertador também, mas também uma clara homenagem, né, a esses libertadores, né. E a esquerda, em 1800, né, já estamos em 1800. Em 2010, o então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ele vai mandar exumar o corpo de Simão Bolívar para confirmar qual teria sido de fato a causa de sua morte, né. Oficialmente, né, e praticamente consenso na historiografia, Simão Bolívar ele morreu de causas naturais, ele morreu de tuberculose, né, a doença. Só que Hugo Chávez ele manda exumar o corpo dele, porque o Hugo Chávez teria uma teoria de que, na verdade, ele teria sido envenenado. Né? Isso é uma clara demonstração de santificação do herói, no sentido de que como que a gente vai ter, como que o nosso libertador, como que o nosso herói, ele morreu de uma doença, ele morreu de uma causa natural. O nosso libertador, nosso herói, mataram ele, né? Envenenaram ele. Né? Houve até uma conspiração contra o nosso herói. Né? Então é um claro movimento, né, de... Nem entro em detalhes acerca de visões políticas e tal, mas isso representa claramente uma ideia de que o herói ele não pode ter morrido de doença. O herói, ele é o herói. Ele morreu, eles mataram o herói. Né? Então, são noções mais recentes, a gente tem várias disputas políticas em torno dos libertadores, a gente não vai entrar, não tem nem tempo, já acabou a aula para entrar nesse sentido, mas é essa imagem que eu queria deixar para vocês, sabe? E no final, agora mesmo, a gente queria deixar uma pergunta para que vocês respondessem para a gente, por favor. Por que o movimento independentista das colônias espanholas deu origem a várias nações? Porque, apesar de projetos como o de Bolívar, de tentar unificar, projetos até mesmo de menos um pouco, mas de San Martín também, de querer unir aquelas... o antigo vice-reinado do Rio da Prata, por que até mesmo divisões administrativas que eram unidas se tornaram nações distintas, né? Diante de tudo que a gente foi falado. Essa é a questão que a gente queria deixar para vocês. Agradecer a paciência. Agradecemos aí escutar os estagiários, né? Esse tempão todo aí. Muito obrigado, esperamos que vocês tenham gostado. Estamos esperando o feedback das respostas. O James já vai enviar para vocês pelo cigarro. Muito obrigado. Obrigado, gente.